Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, rogai, intercedei por nós e defendei-nos. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no mistério da redenção. Hoje, terça-feira. Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, de 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu confesso para vocês que esse é um dos evangelhos que ficaram assim mais gravados na minha mente. Por quê? Porque trata para nós a respeito do ser servo. E o que é o ser servo? É entrar na igreja por meio do nosso batismo, é configurar a nossa vida com a vida de Jesus, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, e querer viver uma vida igual a que Ele viveu. E a vida de Jesus, quando nós olhamos para a cruz, é a vida do servo. A vida do servo é a vida daquele que ama, e ama de maneira livre, de maneira incondicional, de maneira total. O servo é aquele que não espera nada em troca. Pois bem, por que eu fiz toda essa introdução? Porque Jesus hoje, ele falando para os seus discípulos, ele trata de uma realidade muito corriqueira do Senhor que tem os seus servos, e quando ele chega em casa, o servo presta todo o serviço para ele, e ele nem agradece aquele servo, o servo está ali à disposição dele, e ele nem, vamos dizer assim, coloca em primeiro lugar aquele servo. Não, ele não manda o servo se alimentar primeiro, não é desse jeito, mas o servo realmente está ali à disposição dele. Pois bem, Jesus diz: assim como esse servo serve ao seu patrão e muitas vezes não recebe nem sequer um obrigado, assim deve ser a nossa vida. Quando tiver feito tudo o que vos mandaram fazer, o que nós vamos fazer? Dizer que somos servos inúteis, fizemos o que era nossa obrigação. Quer dizer, a nossa vida, quando nós servimos a Deus e a igreja, nós não devemos ficar aí querendo reconhecimento, querendo um obrigado. Tudo bem que isso faz parte da educação. Eu mesmo gosto sempre de dizer obrigado, às pessoas que servem, que ajudam a igreja. Eu sempre faço isso, mas lá dentro nós não precisamos e nem devemos ficar esperando reconhecimento de ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos servos inúteis. Deus, ele quis precisar de nós para essa obra de evangelização, o sacerdócio, vocês, cada um na sua missão. Mas Deus, ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de nada, senão ele não seria Deus. Mas ele nos ama tanto, ele nos ama tanto, que ele se coloca à disposição no sentido de nos convocar para o trabalho e para a missão. Mas nós somos simples servos. Oxalá se todos nós entendêssemos isso, que a nossa vida é uma vida de serviço e que nós fizemos apenas o que deveríamos fazer. Essa é a nossa missão, fazer apenas o que é a nossa missão, é a nossa obrigação, e não ficar esperando reconhecimento, não ficar triste, magoado, frustrado, ficar aí naquela carência terrível de poder alguém reconhecer o meu trabalho, alguém valorizar o meu trabalho. As coisas não são assim, não
Se alguém te chegou e te agradeceu pelo que você faz, louvado seja Deus por isso, mas se não, não se preocupe, nós fazemos porque nós amamos a Deus. Quando você dá de comer a quem está com fome, quando você dá um banho, talvez num doente que precisa, limpa a casa de alguém que precisa, você paga a energia para alguém que está necessitado, você faça isso por amor a Jesus, não porque você esperava algo em troca, porque se eu espero algo em troca, isso não é caridade, não é amor. E às vezes temos um orgulho medonho, que eu preciso que alguém me reconheça, o meu trabalho parece que ele só é valorizado quando alguém vê o que eu estou fazendo. Muito pelo contrário, nós devemos fazer muitas coisas às vezes no silêncio e fazer porque nós somos servos de nosso amado Deus. São José Maria, número 266, diz: não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Vai tomar uma decisão séria na sua vida? Coloque esse assunto diante de Deus e a partir dele tome a sua decisão. Um bom dia, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.